abençoe! Nós estamos hoje aqui no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, para falar um pouquinho sobre nutrição e a gente está cuidando da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. E como é importante nós buscarmos conhecimento dentro da Palavra de Deus, dentro daquilo que o Senhor tem para nós. E como convidada hoje, a Lauren, nutricionista, estudando nutrição, terminando faculdade no finalzinho já. A Lauren tem muita experiência profissional que pode estar agregando, a nossa vida, nos edificando. E a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, que nós possamos também, na área da nossa alimentação, da nossa nutrição, do cuidado com o corpo, honrarmos ao Senhor no nosso lar, cuidando da alimentação do marido, dos filhos e de nós. Porque muitas vezes a gente cuida de todos e esquecemos, da nossa saúde. Mas é importante, né, Lauren? Muito importante. Tem um personagem bíblico, Daniel, e ele é muito importante a referência que ele traz do quanto o alimento, né, Lauren, pode ser algo espiritual também na nossa vida, através do jejum e através de uma disciplina que é fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, Daniel 1:8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster desses alimentos. Ele também fala: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então, Daniel ele fez uma espécie de um jejum. E o Senhor recebeu isso, Deus honrou essa disciplina, esse domínio, que também foi gerado pelo Espírito Santo, como algo espiritual para tornar Daniel potente, poderoso em Cristo Jesus. A palavra nos diz para cada um controlar o próprio corpo de maneira santa, honrosa, dominando, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Em 1 Tessalonicenses 4:4. Então, como é importante a gente cuidar do corpo, a gente ter um equilíbrio, na nossa alimentação, como sendo templo do Espírito Santo. Então, a gente precisa dominar, a gente tem que cuidar, fazer exercício físico, dormir bem, e ter esse cuidado com a nossa família, essa organização da preparação dos alimentos, como mãe, como esposa, Esse momento da alimentação também é algo que gera vínculo com os filhos. Saber o que um filho gosta de comer, saber o que o marido gosta de comer, fazer pratos especiais. Às vezes a gente não tem uma habilidade, mas como é importante a gente ter essa intenção, a intencionalidade de preparar algo para a família. E isso também traz a presença do Espírito Santo para o nosso lar, para a nossa família, Então, Lauren, como mulheres, queria ver contigo para te trazer dicas, E uma das perguntas, que está no ar. Como os alimentos ajudam as mulheres no nosso humor? O humor está ligado ao cérebro, aos neurotransmissores, que levam impulsos nervosos para o nosso cérebro. E o que os alimentos têm a ver com isso? Eles têm poder de aumentar ou de diminuir a produção desses neurotransmissores. Um exemplo, alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido, eles aumentam a produção de serotonina, que é o hormônio conhecido como o hormônio do bem-estar. Onde a gente encontra triptofano? A gente encontra em inúmeros alimentos. Se jogar no Google ali, alimentos ricos em triptofano, é muito alimento. É carne, tanto bovina quanto de frango, peixes, leite, ovos, queijos, beterraba, ervilha, tomate, banana. A gente já ouviu falar por aí que comer chocolate nos dá uma sensação de bem-estar por conta disso também. O cacau ajuda a aumentar a produção de serotonina. Tem também a endorfina, que a produção dela é aumentada com a ingestão de pimentas. Então, tem tudo a ver. A gente consegue regular o nosso humor ingerindo determinados alimentos. Amém, benção. Então, Lauren, segunda pergunta.
como o alimento atua para nós termos um corpo saudável. Nosso corpo é uma máquina, né? Então, como ao nos alimentarmos a gente consegue cuidar, né? Como ele reage ao nosso corpo. É sabido que uma alimentação saudável, ela acaba exteriorizando a saúde. A gente já vê pelo Daniel. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles optaram por uma alimentação super saudável, né? Se comparado com o restante do reino de Nabucodonosor. E foi notório exteriormente que eles ficaram bem mais nutridos, eles ficaram mais fortes. Então, sim, a alimentação ela tem um efeito no nosso corpo. A gente vê, visualmente a gente vê esses efeitos. A pele fica mais viçosa, o cabelo, as unhas ficam mais fortalecidas, a imunidade vai nas alturas, tu fica com mais energia, com mais disposição. Então, isso é sabido, né? A alimentação, ela exterioriza essa saúde. Agora, a partir do momento que tu precisa de uma mudança mais drástica, se a gente está falando, por exemplo, de peso, reduzir, aumentar, né, a massa muscular, aí tu precisa realmente procurar um nutricionista, um educador físico, porque essas duas ciências, elas são muito singulares, é muito específico. Cada caso é um caso. Quando tu vai num nutricionista, ele senta contigo e ele pergunta de tudo. É peso, o teu sexo influencia, a altura, a tua ocupação, o que tu faz. Então, a partir do momento que tu quer uma mudança mais drástica no teu peso, na tua forma, no teu corpo, tu precisa procurar esses profissionais. Quando a gente faz aqueles exames de sangue, né, a gente vê os níveis, né? Como é que a gente está precisando de alguma vitamina específica, a gente está com toxicidade de alguma vitamina, como é que tá? Por isso que cada caso é um caso, é tudo muito específico. Legal. Terceira pergunta, falta tempo, né? As mulheres hoje trabalham, estudam, têm tantas atividades, tanta demanda. Como a gente consegue, com pouco tempo, ter uma alimentação saudável? Né? Que eu acho que isso tem sido um dilema diante de uma vida tão corrida, né? Bom, quando a gente não tem muito tempo para cozinhar, a gente pode apostar nos lanches saudáveis. Mas quando a gente fala em lanche saudável, a gente fala... existe uma frase na nutrição que é desembale menos e descasque mais. Então, tu não precisa ir no mercado e comprar uma barrinha de cereal, por exemplo. Ela é rápida, ela é prática, mas ela é puro açúcar. Então, tu pode optar por uma fruta. Existem sim comidas saudáveis muito práticas. Talvez tu não tenha tempo para fazer um sanduíche natural, mas tu encontra diversas opções no mercado. Hoje em dia, até frutas secas, né? Um suco natural. Existem várias marcas de suco natural mesmo, que já vem na garrafinha, né? Então, opta por lanches práticos e nas refeições, café da manhã, almoço, janta, uma dica existem tantos empreendedores, até aqui na igreja, Fernanda, que trabalha com marmita saudável, né? Então, a gente tem essa opção. Se tu não consegue fazer a tua refeição do dia ali, o teu almoço, a tua janta, então tu pode conseguir essa refeição através de marmita fit, marmita saudável. A gente tem diversas opções. Quarta pergunta. A questão da alimentação. Algumas mulheres têm algumas doenças pré-existentes. Nós ministramos cura hoje, já no dia de hoje, sobre a vida das mulheres. Mas existem também alimentos que evitam doenças e em doenças pré-existentes elas nos ajudam, né, a controlar. Às vezes é uma diabetes, às vezes é o câncer, às vezes depressão, e a alimentação ela funciona também, né, como um preventivo e também como um remédio, né? Então eu queria que tu me dissesse se essa afirmação é correta, né? E quais alimentos a gente pode usar para ter esse alimentos versus remédios, para a gente usar o menos possível de medicação química. Bom, os alimentos eles têm um grande poder de prevenção. A composição química dos alimentos, na composição química dos alimentos, existem diversos nutrientes, minerais, vitaminas, e eles nos auxiliam a prevenir as doenças. A partir do momento que tu já está com uma doença instalada, eu não quero menosprezar o poder dos alimentos,
mas a quantidade de vitamina e de nutriente nos alimentos não vai ser suficiente para sarar aquela doença. Então, nesse caso, a gente precisa dos remédios. Claro que a gente pode utilizar os alimentos para complementar o tratamento, mas ele atua mais como preventivo. Então, é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Pode falar que isso aí não está na Bíblia, mas deveria. É melhor a gente prevenir do que remediar. Com certeza, com certeza. E, Lauren, quando eu aprendi a respeito da pirâmide alimentar, eu confesso que foi transformador pela questão assim, de importância dos alimentos. Muitas vezes a gente cozinha pensando no que a gente gosta. E, na verdade, a gente precisa cozinhar pensando no que a gente precisa, né? E a pirâmide alimentar me ajudou a entender essa questão de ordens de prioridade dos alimentos no meu corpo. E eu não conheço, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o disco dos alimentos, né? Pra gente saber o que é. Bom, a pirâmide nutricional, ela é um guia alimentar em forma de gráfico. Foi criado nos Estados Unidos em 1992, temos a mesma idade. E ela fez muito sucesso no mundo inteiro. Eu lembro de ver a pirâmide alimentar na escola. Mas no meio acadêmico e no meio científico ela não foi vista com bons olhos. Por quê? A pirâmide, ela é uma pirâmide, né, propriamente dita, e ela é dividida em 7 ou 8 segmentos. E a base da pirâmide correspondia aos alimentos que a gente deveria ingerir mais. E conforme a pirâmide ia afunilando a importância da ingestão daqueles alimentos. Então, a base da pirâmide é o que tu tinha que ingerir mais e o topo é o que tu tinha que ingerir menos, em tese. Mas o que acontece? Lá no 6º segmento, se não me engano, estavam os óleos. E as pessoas começaram a achar que não era para ingerir óleos, não podia colocar óleo na dieta. Só que se a gente não coloca óleo na nossa alimentação, a gente não consegue absorver determinadas vitaminas. Então o óleo é importante. Claro, a gente não vai sair por aí fritando tudo, né? Porque a gente vai pela frente. A gente está falando de óleos bons, azeite de oliva, óleo de linhaça, né? Tem os alimentos oleaginosos também, alimentos ali, as sementes, exato, né? Nozes, castanhas. E aí o que aconteceu também? Em alguns lugares, como por exemplo o Japão, as pessoas achavam que o que estava no topo da pirâmide era para te comer mais. Então fez um sucesso, ficou famoso mundialmente, mas nunca foi reconhecido no meio acadêmico, no meio científico. E aí o que aconteceu? Cada país começou a criar o seu gráfico, o seu guia alimentar. Aqui no Brasil, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um livretinho que a gente acha em PDF no Google, é só a gente colocar lá. E tem também a alternativa à pirâmide, que é a roda nutricional. O que é a roda nutricional? É um guia alimentar também, mas ele é um círculo, né? Tu tem que imaginar que aquele círculo é o teu prato. Ele é dividido em 3. 1/3 desse círculo, dessa roda nutricional, tem que ser composto por energéticos, que nada mais são do que os carboidratos, que nos dão energia. O segundo terço é composto pelos construtores, que são as proteínas, porque elas constroem tecidos, músculos. E o terceiro, as carnes, leite, ovos, né? E o terceiro espaço da roda nutricional deve ser composto pelos reguladores, que são frutas, legumes, verduras, porque eles são cheios de vitamina, de minerais, e eles vão ajudar a regular o nosso metabolismo, o nosso intestino. Então é legal a gente ter isso em mente em toda refeição que a gente for fazer, desde o café da manhã até a ceia. Sempre olha o teu prato, o que tu vai comer e imagina essa roda. Tu sempre tem que ter carboidrato, proteína, fruta, verdura. Então, a 6ª pergunta, sair agora, né, pela 3ª vez no período de gestação. E como é importante a alimentação nesse período. Então, Lauren nos dá uma dica. O que é importante nós, quando gestantes, mulheres gestantes, cuidarmos nessa questão nutricional e também pensando no bebê? Na gestação, o ideal é aquele grande clichê. Reduz industrializados e dá preferência para alimentos naturais, né? Alimentos saudáveis, alimentos caseiros, comida feita em casa. E se eu poderia falar de um nutriente que é imprescindível na gestação, o ácido fólico, que é encontrado em vegetais verdes folhosos escuros, ele vai ajudar na formação neural, do tubo neural do bebê.
Nós mulheres, nós temos etapas da vida, né? Algumas mulheres em período de TPM têm mais vontade de comer chocolate, enfim. O alimento acaba, de certa forma, né, sendo às vezes uma válvula de escape emocional, né? E daqui a pouco chega a menopausa. E aí também vontade de comer umas coisas e, né, algumas mulheres perdem o apetite nesse período. Fala um pouquinho para nós sobre a TPM, a tensão pré-menstrual, e a menopausa, que são duas etapas bem marcantes na vida da mulher, né, e que o que o alimento, né, a dica de alimentação nessas etapas para nós. Bom, na TPM, uma das grandes queixas é o humor, né? Que é justamente a nossa primeira pergunta. Tem mulheres que ficam mais emotivas, outras ficam mais raivosas. Então, a primeira dica é ingerir alimentos ricos em triptofano justamente para aumentar o nível de serotonina. Além disso, a gente fica muito inchada e a gente não quer retenção de líquido, né? Então, a gente tem que aumentar a ingestão de água, diminuir o sal e, decorrente disso, a gente tem que diminuir embutidos, que é salsicha, presunto, porque eles têm um alto teor de sódio, né? E evitar cafeína. Por quê? A cafeína é um estimulante, né? Isso vai fazer com que a gente fique mais enérgica e isso pode acabar acarretando em mais cólica. Então, a dica é opte por alimentos mais saudáveis, leves, não tomar café e nem chimarrão, pelo menos nessa época, e cuidar o sal. Na menopausa, o que acontece? O hormônio estrogênio cai drasticamente. E isso acaba tendo como consequência um maior acúmulo de gordura na região do abdômen. E a mulher na menopausa acaba tendo uma tendência a ter doenças cardiovasculares, osteoporose. Então as dicas são ingerir alimentos ricos em cálcio, leite, queijo, espinafre, brócolis, couve, diminuir as gorduras dos alimentos industrializados e optar por gorduras saudáveis. Abacate, azeite de oliva, oleaginosas, reduzir carboidratos, açúcares e também ingerir bastante água. A nossa oitava pergunta, uma dica de alimentos e temperos para a gente tornar as receitas mais saborosas. Quando às vezes eu vou cozinhar, dá aquela aflição, né? Tempero para carne, tempero para frango, tempero para peixe, tempero para isso, para aquilo. Mas na verdade existe algo mais fácil e prático para que a gente pense em temperos na hora de cozinhar. Nos dá uma dica aí especial, por favor. Bom, todos os temperos possíveis. Por quê? A gente tá com o paladar muito viciado no sal, no glutamato de sódio, que é um componente que as indústrias utilizam para colocar nos alimentos industrializados. Então, a gente acaba nem sabendo qual que é o verdadeiro sabor dos alimentos. E uma dica é realmente utilizar bastante dos temperos. Existem tantos temperos, né? Orégano, cominho, manjericão, rosmarri. Existem infinitos temperos, então a gente pode se apegar a eles e diminuir o sal. Por quê? A recomendação é somente 5 gramas de sal por dia, que é o equivalente a uma colher de chá. E a gente não faz isso. Então, uma boa dica é realmente abusar dos temperos em todas as preparações. E uma das coisas legais também, Laura, que às vezes eu desmistifiquei um pouco essa questão dos temperos, e aí me confirma se é isso, né? Quando a gente cozinha com alho, cebola, isso já vai dando tempero no alimento, né? O conjunto de alimentos vai formando um todo, né? E a gente não precisa daí tanto do sal. Com certeza. Né? Então, quando a gente usa... Às vezes a gente fica aquela questão assim, qual tempero é para peixe? Qual tempero? Então, o mais básico seriam esses que tu nos falou, o orégano, açafrão, cominho, manjericão, cebola, alho. Exatamente. Foca nos 5 aí e cozinha. E manda bala. Laurinha, nona pergunta. Criatividade na cozinha. O desafio do dia a dia, né? O que nos dá de dica para facilitar? Cozinhamos todos os dias, isso é saudável, né? Não nos alimentarmos só de fast food, de comida congelada. Acho que isso é bem importante a gente
frisar aqui, às vezes não é pecado, tá? Mas às vezes, né? Não sempre. E como é importante a gente tornar a alimentação uma cultura familiar, né? E a gente ter esse prazer de cozinhar. Só que todos os dias, às vezes, falta criatividade. O que a gente pode... recursos para cozinhar todo dia de forma saudável, que a família toda ame. Ame que a gente vai cozinhar. Bom, 2 dicas então. A primeira delas, experimente. Por que eu digo isso? Na experiência que eu tenho, a gente vai conversar com alguém no consultório e a gente pergunta, fazendo aquela anamnese, aquele primeiro contato. O que tu gosta de comer? Tu gosta de comer salada? As pessoas falam, eu adoro comer salada. Quais tipos de salada tu come? A pessoa fala alface e tomate. E claro que essa salada também é muito bom, só que olha o tanto de salada que a gente tem. Né? Olha o tanto de alimento que Deus criou. E é a mesma coisa com as frutas. Tu gosta de comer fruta? Gosto. O que tu come? Banana e maçã. Mas, gente, olha o tanto de fruta que a gente tem. Então, a primeira dica é experimenta. Tem inúmeras. Claro, nem sempre a fruta tá barata, mas tu pode ir além da banana e da maçã, além do alface e do tomate, né? Fazer outros alimentos, né? Por exemplo, lasanha de berinjela. É uma coisa que às vezes a gente pensa, deve ser bem bom, mas a gente nunca para e faz, né? Então é sair do óbvio, experimentar coisas novas, alimentos novos. E a segunda dica é fazer como a Rainha Esther, fazer um banquete para sua família, né? Claro que naquele contexto ela precisou fazer aquilo porque o povo de Israel estava em perigo, né? E Deus usou a vida dela, deu sabedoria para que ela fizesse o banquete e a história se desenrolou assim. Mas em casa a gente pode fazer a mesa posta, como a gente tem aprendido na experiência da mesa, né? Aqui. Por quê? Isso está muito ligado à nutrição também. A gente precisa comer com atenção plena. A gente não precisa comer com a TV ligada, com o celular. A gente tem que comer com a nossa família, com atenção ali no que a gente está comendo, no que a gente está ingerindo. Isso vai fazer com que a gente tenha uma melhor digestão até, né? Então essas são as minhas dicas. Então a 10ª pergunta. Algumas mulheres têm, né, muita dificuldade no excesso do peso. Eu acho que a cultura brasileira tem sido, né, da comida, de certa forma, né? E de uma má alimentação em função da falta de tempo, muitas vezes. E isso tem gerado um excesso de peso, né, nas mulheres. Para a gente ter um peso ideal, ou o contrário, muitas vezes, as mulheres estão enfrentando situações emocionais e aí não comem. Então, o que é o ideal nessa questão de dieta balanceada para um peso ideal, para uma saúde ideal? O que tu nos dá de dica para as mulheres a respeito das dietas? Ou para engordar ou para emagrecer? Bom, a nutrição, como qualquer outra ciência, ela está sempre em evolução, né? E atualmente, o que está crescendo muito nos estudos da nutrição é dieta não. Eu sou dessa nova remessa aí de nutricionistas, me formo no final desse ano, graças a Deus. E desde que eu entrei na faculdade foi algo que eu aprendi. Dietas restritivas não. Por quê? Estudos comprovam que quanto mais tu restringe um alimento, quando tu volta a comer, ele come o dobro. Então, tu não pode viver de dieta, né? Tu tem que aprender, então, a comer. Tu precisa de uma reeducação alimentar. E comendo direitinho, comendo certo, comendo saudável, tu vai manter o teu peso ideal. Existe uma fórmula na nutrição que a gente faz para achar o peso ideal de cada pessoa. E é certeza, se tu tiver uma reeducação alimentar e comer de uma forma mais saudável, tu vai ficar no teu peso ideal. Agora, é comer sem medo. Quando eu falo comer sem medo, é comer sem medo do açúcar, sem medo do chocolate, porque também é alimento, né? E o alimento, ele não é ali só para te suprir as tuas necessidades fisiológicas, mas o alimento é social também, né? Existem as comfort food, que são as comidas de memória afetiva, né? Por exemplo, não sei se eu tô sendo clara aqui, mas uma comida de memória afetiva para mim é arroz doce. É saudável? Se tu para pensar, não é. Vai leite condensado, é arroz, carboidrato, mas as pessoas precisam parar de ter medo de comer. Tanto o alimento mais calórico, quanto o alimento menos calórico.
não precisa ter medo de comer salada, tu tem que experimentar tudo e se alimentar de uma forma livre. Outra coisa, alimento não é lixo. Existe muita gente que fala, é dia do lixo, hoje eu vou comer porcaria. Não é, é um alimento e tu não pode ver um determinado alimento como vilão e ver outro como herói. Não existe isso. O que existe é tu ter uma rotina de alimentação saudável, que é o que vai fazer com que tu se mantenha no teu peso ideal. Que bênção, né? Quando a gente entende o amor de Deus sobre a nossa vida, porque a alimentação foi algo que Deus fez, Deus podia ter nos criado para nós não precisarmos nos alimentar, mas cuidarmos, né, da terra, plantarmos, colhermos para nos alimentarmos. Como é importante a questão do cuidado com o nosso corpo, com aquilo que ingerimos, né? No nosso experiência do lar, a gente fala um pouquinho também a respeito da alimentação, que é algo social, mas quem criou a alimentação foi o Senhor. Deus nos fez para que nós tenhamos a rotina, e a rotina ao longo do dia ela é também formada pela alimentação. A hora de comer, a hora do café da manhã, do almoço, né, do lanche, da janta, da colação. Então, como é importante a gente entender que isso também é espiritual. É importante nós não termos isso de uma forma desleixada e usarmos esse tempo para a gente ter comunhão com o Senhor. O tempo da mesa, de sentar, de prestar atenção, de estarmos com os nossos queridos, ou quando somos sozinhas, às vezes uma irmã que é viúva, ou ainda solteiras, né? Para nós termos aquele período da mesa como um convite ao Espírito Santo estar conosco, para que a gente possa ter comunhão com o Senhor também através da nossa alimentação. O tempo de mesa ser um tempo com Deus. E eu louvo ao Senhor pela tua vida, Laura, e por ter nos dado essas dicas preciosas, para que a gente possa receber do amor de Deus a cada alimentação. Lembrando que o Senhor nos criou para estar conosco, para viver em nós, e que nós temos a capacidade, né, o poder de cuidarmos desse tempo através da alimentação. Quero orar agora em especial por cada família, para que o Senhor abençoe as mulheres, né, do dia a dia. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque tu tens cuidado de nós. A minha oração nesse dia, Senhor, é para que nós possamos ter sabedoria na nossa família, na nossa casa, ao prepararmos os alimentos. Que esse tempo, Senhor, de comunhão contigo, com a nossa casa, com os nossos amados, com os irmãos da igreja, ao sentarmos numa mesa, possa ser um tempo precioso, não só de nutrição, mas um entendimento de cuidado, Senhor, e que venha te glorificar, sermos zelosos, Senhor, por cada uma, Senhor. Que nós possamos nos amar, Senhor, nos sentirmos amadas através do teu cuidado. E que na hora, Senhor, de nós prepararmos os alimentos, nós possamos não só agradecer em uma oração, mas termos um coração grato, Senhor, pela variedade, Senhor, do que tu fez para nós, Senhor, do que tu criou, Senhor. E possamos, Senhor, refletir a tua glória através dos pratos, do amor, do acolhimento que nós geramos, Senhor, em cada refeição. Por tudo nós somos gratas. Abençoa a saúde de cada irmã, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, querida, que possa ter dias, os melhores dias da tua vida, com paladar, com sabedoria, com pratos maravilhosos. E nos convida para almoçar e para jantar. Deus abençoe.